Oi, meu nome é João Pedro, mais conhecida como Peu, Peutiney, ou Britney, ou Lara Beckney. Meu nome é Bruno, eu sou bicha, tenho 24 anos e a minha idade eu não revelo. Eu sou João Pedro, tenho 21 anos, eu sou bicha e eu sou preta. Meu nome é Igor, eu tenho 19 anos, eu sou drag queen e eu sou bicha! Meu nome é Ítalo, eu tenho 26 anos e eu não tenho a menor vergonha de ser bicha. Meu nome é Orlando Dantas, eu tenho 22 anos e eu sou bicha! 18 anos, eu entrei na faculdade, eu comecei a sair aos pouquinhos e tal, aí na uma das primeiras festas que eu fui, eu fiquei com um menino. Logo depois a gente tava conversando pelo MSN e contou, falou sobre a gente ter se pegado e tal. Aí um belo dia eu chego em casa e tá os meus pais assim, sentados na sala, aí eles desligam a TV, aí fica aquele clima, né? Pronto, fodeu, aconteceu alguma coisa. Aí meu pai pega, liga a tela do computador e pergunta o que é isso. Aí quando eu vi era o histórico do meu MSN. Meu pai foi super bruto, falando assim, olha, a gente só tá tendo essa conversa desse jeito porque sua mãe tá aqui, porque se fosse só comigo a conversa seria completamente diferente. Acho que nesse momento, assim, eu acho que eu fui muito maduro porque eu não dei meu braço a torcer. Eu fui bem, e sim, se fosse conversar com você, seria o quê? Você estaria batendo em mim? E ele, todo assim, meio desconfortável porque eu tava rebatendo aí o que ele tava falando, né? Aí ele perguntou assim, e aí? Agora tu é o quê? Tu é viado? Tu é bicha? Aí eu não posso nem dizer que eu sou porque eu tive minha primeira experiência. Mas independente do que eu vá me tornar, vocês não têm nenhum direito sobre me impor ou não a ser isso, né? Aí foi uma briga gigantesca, minha mãe não falou absolutamente nada, só fazia chorar assim do meu lado. Não chorei, porque eu acho que se eu chorasse naquele momento ia ser meio que fraco e meio que me botar como um culpado em uma coisa que eu não sou culpado. Uma coisa natural, que não é aceita, e essa coisa da não aceitação que não é natural. Quando eu me assumi com meus pais, eu tinha 15 anos e eu não fazia nada que uma pessoa gay normalmente faria em relação a relações nada, porque eu tinha medo, muito medo que eles descobrissem. E aí eu tava procurando um momento que não fosse um momento ruim pra piorar e não fosse um momento bom pra deixar de ser bom, entendeu? Sendo que aí isso só fazia adiar e chegou um momento que tava faltando energia na minha casa e eu falei, pã, vai ser agora. Aí eu chamei meu pai, aí que era a maior barreira pra falar isso, e aí eu disse que eu tinha algo pra falar e tava adiando por muito tempo e tal, ele perguntou o que era, e aí eu falei, eu sou bicha. E na mesma hora ele manteve a afeição dele, que tava média, e pronto. Mas ele já estava meio preparado para isso. Ele sempre encontravam conversas minhas com outros meninos no MSN. Várias vezes ele falava, por que você tá fazendo isso? Por que você tá conversando com pessoas que você não conhece, ainda mais homem, não sei o quê? Você vai ter que parar de assistir o BBB. É aquele Serginho do BBB que tá fazendo isso com você. Aí eu escolhi começar pelo meu pai e depois eu contei pra minha mãe, até porque minha mãe não era uma preocupação minha. Eu só precisava que meu pai soubesse para quando eu falar pra ela, ela não carregar um fardo de que tava escondendo algo também junto comigo, entendeu? Mas a reação dela foi exatamente o que eu esperava, foi ótimo. Eu pinto minhas unhas e a unha tá borrada e ela fala, menino, ajeita essas unhas, pinta essas unhas direito, só as unhas assim. Ou então quando eu saio com uma saia assim, ou com algum short curto que não tá engomado, que tá amassado, ela fala, menina, esse negócio todo amassado, não sei o que. Eu falei, mãe, é o meu estilo, eu sou assim, underground. Desde pequeno eu sempre soube que eu não gostava de meninas, assim, pra relações. E eu tinha muita vontade de dizer pros meus pais, só que, a gente sabe a sociedade que a gente vive, a gente desde pequeno é apontado, sabe, assim. Eu sempre fui muito bichinha quando era pequeno. Muito bicha mesmo, eu ficava correndo assim no colégio, tá ligado? Meu pai, ele sempre foi maravilhoso comigo. Eu chegava pra dançar ragatanga na frente do meu pai, dizia, pai, eu aprendi a dançar ragatanga. Aí eu chegava a serei, e ele me olhava e era massa, me dava DVD de Britney, me dava CD de Britney. Power Ranger rosa, ele comprava o Power Ranger rosa pra mim porque eu queria o Power Ranger rosa, não tinha essa frescura. E minha mãe também não. Quando eu era 7ª série, eu fiz, mãe, eu tenho um negócio pra te dizer. E ela já me olhou com aquela cara de diga, senta aqui pra gente conversar. Aí falei que era bi pra ela. Depois foi que eu disse... Depois que ela foi vendo que eu realmente, né? Eu tendia pra um lado só. E nessa conversa a gente chorou e tal, mas ela disse que me amava. E meu pai foi mais diferente, foi mais assim... Eu deixei um e-mail aberto, porque eu salvava fotos
no e-mail. Era fotos mesmo, fotos boas. Que meu irmão viu e falou pro meu pai. E no outro dia de manhã, meu pai veio, eu tava no computador, e ele sentou do meu lado e fez, seu irmão mostrou um e-mail cheio de foto. E ele chegou pra mim e perguntou, né, o que era aquilo, o que significava aquilo e tal. E eu disse pra ele que desde pequenininho ele sempre soube que eu era gay. Aí ele fez, você é mesmo isso? Aí eu fiz, sim, eu sou. A primeira reação dele foi dizer não. Eu fiz, mas painho, eu sou uma pessoa boa, você sabe que eu não sou uma pessoa ruim por causa disso. Eu sou seu filho, a gente tá aqui o tempo todo, a gente se abraça, se beija, é o maior chamego, por que isso, tá ligado? Aí ele disse que depois a gente conversava, só que essa conversa nunca aconteceu. E ele, no outro dia, me deu calça, me deu beijo, igual, tá ligado? Tipo, não aconteceu a conversa, mas tudo voltou ao normal. Minha mãe, ela descobriu, foi lendo uma conversa no meu Facebook com meu amigo, a gente falando sobre boys e tal. Chamou pro quarto, ela tava tipo em lágrimas. Pensei, não, vai ser agora. Quando eles descobrem a sexualidade do filho fora do padrão, eles falam toda aquela coisa clichê, e minha mãe não foi diferente. É uma coisa que eu fiquei surpreso. Porque minha mãe sempre foi a mais liberal da família, a tia mais legal, mais jovem e tal. Mas ela, quando aconteceu dentro da casa dela, ela virou o comum dos pais. Então, eu achei que ia ser mais tranquilo, mas acabou que não foi tão de boa. Ela perguntou coisas do tipo se não era uma fase, por que eu era assim. Eu disse, não, mãe, não é uma fase. É minha vida, sou eu. Então, depois de um tempo, ela ficou mais tranquila e aceitou, né? Estabeleci minhas condições e minhas metas e tal. Eu falei pra ela o que ia ser, eu vou ser assim, pronto, e pare, porque senão não vai rolar. E ela foi, graças ao Facebook, as minhas militâncias, as militâncias dos meus amigos, ela foi vendo coisas e compartilhando e achando coerente e desconstruindo, né, a questão da homofobia. Quando eu tinha 16 anos, eu contei pra minha mãe que eu era bicha. Ela já tinha percebido, porque eu já tinha conhecido, no caso, meu primeiro namorado. E ela já tinha me falado, inclusive, que eu tava muito feliz e ela não sabia por quê. E aí, eu falei, mãe, queria falar uma coisa pra você. Aí ela perguntou o que foi, né? Eu disse, você falou que eu tava muito feliz e não sabia por quê. E aí eu falei pra ela que eu tava ficando com um menino, que eu tava namorando, na verdade, e que isso tava me fazendo muito bem, que tava me fazendo muito feliz. E que não era uma fase, que eu não tava experimentando, que isso não ia mudar, que isso não ia passar. E que era isso mesmo que eu queria. Assim, não deixei chance pra ela retrucar com essas frases prontas, nada disso. Aí ela ficou um tempo assim meio assustada, eu acho que porque ela pretendia falar uma dessas coisas. E aí ela falou assim, que bom que você encontrou uma pessoa legal e que você me contou, que isso é muito importante e tal. E falou que tava bem, que tava feliz e que esperava que eu continuasse feliz. Na verdade ficou um clima super estranho, apesar dela ter falado que tava tudo bem e tal. E a gente passou umas 2 semanas meio se estranhando, sem se falar muito. E aí ela me chamou e ela falou, eu queria conversar com você também sobre aquele assunto. Aí eu falei, meu Deus, né? Vai dar merda. Aí ela, então, eu queria falar sobre mim. É porque eu tenho uma pessoa também que você já conhece, mas que você não sabe que eu me relaciono com ela. E eu pensei, tá, tipo, normal, né? Minha mãe tem um namorado, sei lá. E aí ela falou, e o que é que você acha se eu te falar que eu tenho um relacionamento com Sandra? Que era uma amiga dela, que vivia lá em casa, etc, já conhecia e tudo. E aí pra mim, primeiro aquilo foi um choque, assim, tipo, eu não esperava de verdade. Eu não entendi direito na hora, tipo, meu Deus, eu não acredito que ela é sapatão, sabe? Eu pensei, caramba, tudo podia ter sido diferente se eu soubesse disso antes. E ela podia ter me ajudado. E eu pensei, tipo, imagina se eu tivesse vivido tudo que ela viveu todos esses anos e não ter tido coragem de falar pros meus filhos quem eu era de verdade. E aí eu vi que, na verdade, ela que precisava muito mais de mim naquele momento do que eu precisei dela todo aquele tempo. Eu tinha, sei lá, 16, 17 anos e de uma forma incômoda, alguns amigos resolveram contar por mim. Me tiraram do armário por pressão mesmo. Eu não queria, assim, pelo menos na época. Deram um jeito de contar pra minha avó, pra minha mãe e meio que se espalhou isso aí. Eu não tinha mais como negar. Minha mãe chegou pra mim pra perguntar, eu assumi. E foi meio que um choque, porque mesmo minha mãe tendo confessado que já sabia, pelo meu jeito e pelos amigos que eu tinha e pelas relações que eu criava na época já, a grande maioria das mães não espera saber isso e ter essa certeza. Acabou sendo um alívio. Depois que eu contei
e que minha mãe me apoiou, eu senti um alívio imenso. Eu falei pra ela, eu tirei um peso enorme das minhas costas, foi incrível. Os meus pais têm uma reluta pra aceitar o meu jeito e a minha sexualidade desde criança, né? Se eu pegava uma camisa rosa, aí eu falei, não, essa não fica muito bem em tu, vê essa daqui azul. E um jeito que meu pai me repreendia muito, sem necessariamente expor que era assim, tu tá sendo muito bicha, era puxar meu cabelo. Todos os meus apelidos possíveis, que incluíam Orlando e gay, tinha, tipo, desde gayzinho até, sei lá, olá, bichinha passando. Era péssimo porque, tipo, eu tava lá, vivendo a minha vida normal, de boa, e o povo ficava gritando isso pra mim, eu ficava sem entender. Mas eu sentia aquela maldade por trás da palavra, sabe? Quando o povo falava isso pra mim, eu só sentia mal e ficava confuso. Eu posso contar 2 histórias. A primeira história foi quando eu era alfabetização. Tinha 6, 7 anos. Teve um concursinho de dança, tá ligado? Na época era o El Chan, que era tudo e tal. E todo mundo ia dançar. E eu também queria dançar, só que estavam concorrendo jacarés e Sheilas. E eu fui dançar como jacaré, né? Só que as pessoas disseram que eu não estava dançando como jacaré, eu estava dançando como a Sheila. E aí foi horrível. Começava a dizer, ele quer ser Sheila, ele é um menino e tal, é bicha, lá, viado. E aquilo, naquela situação, tipo, eu estava sozinho, num colégio que eu não conhecia, porque era há pouco tempo que eu tava lá, tá ligado? Todo mundo tava contra mim naquele momento, tipo, só porque eu tinha dançado, parecendo uma Sheila. E eu fugi da escola, eu fui correndo pro trabalho da minha mãe, chorando, porque foi horrível aquela situação pra mim. E teve várias épocas que eu chegava chorando em casa por causa disso, por pedalar Robinho, por qualquer coisa assim que acontecia na escola. E sempre era apontação, tá ligado? Pessoas mais velhas, assim, tipo, eu era 5ª série, a pessoa era 8ª série, e chegava só pra querer ficar falando, tá ligado? É bicha, queria bater, queria não sei o que, e todo dia eu chegava chorando em casa. A segunda história foi no hotel de Olinda. Tava na época da Hips Online, Shakira. Eu tava dançando assim pras minhas amigas e umas meninas de uma série mais velha viram assistindo, adoraram e pediram pra eu dançar no recreio. E eu fui dançar no recreio, né? Tipo, vai, bora, vamos colocar, depois de terem muito, né? Aí fui lá e comecei a dançar e tal. E todos os meninos mais velhos jogaram lixo em mim. Tipo, pegavam lixo assim e jogavam, podia ser qualquer coisa. E tipo, eu tava dançando Shakira, só isso, eu só tava dançando Shakira, não tava ofendendo ninguém, não tava contando pra ninguém. Mas eles queriam me xingar e jogar lixo o tempo todo. Eu entendia porque era, né, porque eu não sou otária, porque eu era uma bicha, em cima de um batentezinho, rebolando minha bunda e fazendo, né, o negócio da Shakira lá. Tan, tan, tan. Como é que você fica depois disso, tá ligado? E isso machuca. E eu vivendo minha vida, velho. Se eu tivesse dançar Shakira de novo, eu ia dançar Shakira de novo. Se eu tivesse jogar lixo de novo, eu ia jogar lixo de novo. Igual. Eu ia dançar minha Shakira. Ou Britney, ou qualquer coisa. Mas nem sempre eu fui uma pessoa que fui calada, tá ligado? Das vezes que eu ia pra casa e voltava, ia chorando, minha mãe já estava também de saco cheio. E ela disse pra mim, tipo, num tom de revolta, assim: João Pedro, preste atenção. Se vier de novo falar isso com você, diga pra eles se você quer comer o cu deles. Ela disse assim mesmo, grita assim: vira teu cu que eu te como. E eu fui no outro dia no colégio, eu tipo, não tava aguentando mais. E eu estava na cantina, na fila da cantina, era a minha vez de pagar, e chegou uma pessoa. E quando ele chegou, ele me empurrou e fez: sai da fila, que viado não tem vez na fila. E, tipo, todo mundo já tava, tipo, olhando, kkk, o viado se fudeu, tá ligado? Qualquer coisa assim. E quando eu fui responder, eu olhei pra cara dele e fiz: eu sou viado mesmo, vira o cu que eu te como. E eu percebi que as pessoas não estavam mais rindo de mim, estavam rindo dele. E aí eu descobri como é que eu fazia pra poder me defender, com a mesma coisa que ele fazia. Por naquele momento, eu disse pra mim que eu era bicha. Aquela palavra pra mim, eu aceitei a condição. Tipo, eu sou, você não tá dizendo que eu sou. E aí? E agora? Tu vai falar o quê? Quando eu era pequeno, eu lembro que eu sempre queria brincar com as minhas primas. Brincar de elástico, pular corda. Eu amava fazer isso, eu amava pular corda. Meu Deus, como eu amava. Quando eu tava com as minhas primas, eu era diferente de quando eu tava no meu círculo social, assim, de família. Eu era sempre
gesticulava e soltava piada, era a bicha engraçadinha, sabe? Mas quando eu tava no meio da minha família, eu era sempre mais comportado, eu era tipo, calado. Porque eu sentia que se eu externalizasse o verdadeiro eu ia sofrer, sei lá, alguma retaliação. Como eu sofri em casa pela minha avó. Ela falou, esse menino só vive com as meninas gesticulando, por que ele tá assim? Manda ele parar de fazer isso. E eu comecei a chorar no meu quarto, porque eu vi aquilo e eu senti muito peso. Minha avó falando isso, tipo, que absurdo. Eu ouvi que eu era bicha, que eu era viado, quando eu tinha, sei lá, 6 anos de idade. Eu tava numa padaria, eu acho, e um cara falou isso pra mim. E eu não sabia o que era aquilo, mas o jeito que ele falou era tão pesado que eu entendi que aquilo era uma coisa muito ruim. Provavelmente ela já tinha ouvido isso antes, de outras pessoas também meio que alertavam pra ela. Sabe aquela coisa, tipo, essa criança promete. E ela se preocupava muito, porque ela se via muito em mim. Então ela tinha medo que eu vivesse as mesmas coisas que ela. Então ela queria me proteger, me esconder. E quando eu tinha uns 8 anos, aí eu entrei numa terapia, por conta do meu comportamento. Era terapia cognitiva comportamental. E aí eu comecei a ser treinado pra agir diferente. Na verdade, comecei a ser ensinado que tudo que eu fazia estava errado. As coisas que eu brincava, as pessoas que eu brincava, o jeito que eu falava, o jeito que eu andava. Então, tipo, na terapia, ela gravava tudo que eu dizia pra eu ouvir depois. Ela fazia eu repetir as mesmas coisas com outra voz, pra treinar uma voz mais masculina. Eu caminhei várias vezes pela sala pra, tipo, treinar um caminhar de homem. Eu fiz um tipo de caligrafia também, pra escrever igual um menino. E ela falava, por exemplo, o meu A e o meu O, eles eram quase iguais. E ela falava que isso era uma coisa muito errada, porque tinha que diferenciar o que era feminino e o que era masculino. E eu lembro muito disso, que parece uma besteira quando você fala assim, fora de contexto, mas era uma coisa que, tipo, que me marcou muito. E eu não conseguia e não me sentia bem fazendo as coisas que ela queria que eu fizesse. O meu modelo estabelecido foi o meu irmão, e eu tinha que me comportar igual a ele. E eu comecei a entender que quanto mais eu demorasse a fazer do jeito que ela queria, mais tempo eu ia ficar lá. Durou mais ou menos 1 ano essa terapia, e aí eu comecei a me comportar do jeito que ela queria. E isso não acabava quando eu saía da sala de terapia, porque ela tinha criado uns sinais com a minha mãe e com o meu irmão. Então, se eu me comportasse de maneira errada em público, a minha mãe e meu irmão tinham que me corrigir. E aí, quando eu via aquilo, eu tinha que parar. Tipo, se eu estivesse correndo, sei lá, de alguma forma eu tinha que parar e correr feito homem. Se eu estivesse falando com voz de menina, eu tinha que falar com voz de homem. E aí começou aquela perseguição, né, na minha cabeça e sobre todo o meu comportamento, sobre a minha personalidade, sobre tudo. E aí eu comecei a achar melhor me fechar pra tudo. E aí eu parei de desenhar, por exemplo. Eu não tinha mais amigos, porque os amigos que eu tinha, tipo, eu não podia falar com menina. Com os meninos eu não tinha muito o que falar. Então, eu não tinha mais amigo no colégio. Eu parei de brincar das coisas que eu gostava. Eu parei de fazer tudo. E eu comecei a, tipo, esperar que o tempo passasse. Quando eu me assumi para minha mãe me pediu para eu não levantar bandeiras. Eu não me assumi para a sociedade porque, segundo ela, eu não tinha essa obrigação de dar satisfação às pessoas, sabe? E aí eu entendo um pouco ela porque eu sei que isso é uma forma de me proteger das pessoas, me proteger do preconceito que eu posso sofrer, me proteger de possíveis agressões que a gente sabe que ocorrem todos os dias contra todo tipo de pessoa LGBT. Só que ao mesmo tempo era uma forma de me prender ainda dentro do armário, sabe? Era como se eu tivesse acabado de sair do armário, mas eu ainda tivesse que estar lá dentro praticamente todo o meu tempo. E aí ela me pediu para não me expor para as pessoas, para tentar ser o mais discreto possível. Na época eu aceitei, claro, enfim, eu estava vulnerável, eu estava precisando daquele apoio, daquele carinho de mãe, e eu entendia como uma coisa boa, como uma coisa protetora, mas acaba não sendo, porque se existe tanta agressão, tanto risco da gente se machucar, a gente levantar uma bandeira é a gente proteger um ao outro, sabe? E eu prometer isso para ela era prejudicial para mim e era prejudicial para as outras pessoas. Então, até gravar esse vídeo é uma quebra dessa promessa e eu queria pedir perdão a ela nesse momento. Mas eu preciso fazer isso, sabe? Eu preciso quebrar essa promessa porque eu me sinto inseguro na rua. Eu sinto que todos os meus amigos sofrem todos os dias. Eu sinto que a maioria das pessoas que importam para mim hoje, que são mais próximas de mim, podem sofrer agressão a qualquer hora na rua.
A minha vida sempre foi rodeada assim de muita censura, de muita pressão por mim mesmo, porque eu enxergava a minha família justamente como com essa expectativa de pessoas que não iam lidar bem com a minha sexualidade, entendeu? Então eu não queria de forma alguma que ninguém suspeitasse. Então eu tava sempre me cobrando muito, me forçando muito a agir de tal forma, a agir de outra forma, a compensar de um jeito ou de outro, entendeu? Eu sempre ficava muito dentro da igreja e eu era coroinha, eu era mestre de cerimônia, fazia parte do grupo de franciscano, do grupo de jovens, do grupo de crianças, do grupo de gata que criou um grupo. Aí eu falei, pronto, agora eu não tenho mais nada a me preocupar, por exemplo, se fulano souber, ele vai contar pro meu pai. Não, meus pais já sabem, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Então foi tipo Hannah Montana se tornando Miley Cyrus, entendeu? Eu saí da igreja, meu cabelo era cacheado, eu raspei as laterais, fiz uma franja, alisei e comecei a usar roupa curta e comecei a me afeminar ao máximo. Eram tipo 15 anos de muita expressão, assim, que estavam contidos, entendeu? E aí, quando eu falei assim, pronto, falei pros meus pais, agora eu posso, aí eu, pã, explodi, assim, como aquele negócio que rola assim, ó, pá, trá. Logo em seguida que eu me assumi gay, que eu me assumi pra uma amiga minha, ela era católica como eu era, ela começou a me falar, tipo, não faça isso, não, olha, e ela sempre me mostrava versículos de Bíblia, não sei o quê. E aí eu comecei a me questionar realmente sobre isso, entendeu? Se eu de fato queria ser gay, porque aquela coisa do contexto religioso ainda era muito vivo dentro de mim. Inclusive, várias vezes eu cheguei a cogitar, tipo assim, não, se eu vou pra igreja e se eu sentir que, tipo, realmente não é o que Deus quer pra mim, eu vou procurar ir contra isso, entendeu? Eu acredito que eu consigo. Eu já vivi 15 anos sem viver essa realidade, então eu posso viver mais o resto da minha vida. Inclusive, eu lembro de momentos, por exemplo, na igreja, num grupo de apresentações, que tinham os papéis pra cada um, pra o teatrinho lá, e tinha eu e outro amigo meu, que era gay também, sendo que ele era bem mais afeminado. Mas como ele era homem, ele ficava com os papéis masculinos. E ele não tinha uma postura que é lida como masculina e etc. E eu lembro da coordenadora do grupo ficar sempre falando, faça pose de homem, pareça homem, fique mais duro, você tá muito assim, muito mole, não sei o quê. E eu percebia nitidamente o desconforto dele, entendeu? Ele, tipo, tava lá, tinha que entrar assim, e ele entrava assim, mas só totalmente desconfortável com o que ele estava fazendo. E ela parava, tipo, parava o ensaio, os gritos, não é assim, faça mais postura, não sei o quê. Inclusive, talvez num coral, a gente ia cantar num coral, e aí cada um tinha um solinho. E no solo dele, a voz dele era muito fina. Ele tinha, tipo, 13, 14 anos, então a voz dele, ele não tinha passado pela puberdade ainda que engrossou a voz dele. A voz dele era muito fina. E ela falava, engrossa a voz, engrossa a voz, engrossa a voz. E teve um dia que ela falou, se você não engrossar a voz, você não vai participar da apresentação. E aí, a gata fez, pois então eu não vou participar, porque eu não consigo engrossar minha voz. E eu fiquei, tipo, chocado. O que eu acho que eu consegui extrair da minha relação com a igreja foi que eu não quero mais voltar lá. Queriam me zoar, me xingar de bicha, de gay, de viado, do que fosse. E eu não queria aqueles adjetivos relacionados a mim. Então eu passei a odiar o que aquilo era, entendeu? Eu passei a odiar o que a bicha era, o que o viado era, porque o que eles eram só fazia com que existisse uma coisa para as pessoas me zoarem, entendeu? A palavra machucava, ela sempre vinha e ela não só me machucava naquele momento, como ela reforçava o meu pensamento de não querer ser bicha. Eu tive um momento que eu decidi que eu não queria mais existir. E eu achava que se eu não existisse, tipo, as pessoas iam viver melhor. E eu ia ficar na mesma. Tipo, ia ser o mesmo nada. Eu pensei em me suicidar. Na verdade, eu cheguei à decisão de cometer suicídio. Cheguei em casa e aí eu já tava, tipo... Não é nem uma adrenalina que você sente, é, tipo... Pronto, vai acabar tudo agora. Sabe? Tipo, eu vou descansar, sei lá. Porque era cansativo. Ninguém vai mais me chamar de bicha se estiver morto. Ou vai, mas eu não vou estar aqui. Antes de cometer isso... Eu pensei assim, quer saber, se eu vou morrer hoje, eu posso fazer o que eu quiser. E aí eu comecei a me permitir mais.
e comecei a testar mais os meus limites. Aí nessa época eu tava inclusive saindo com a menina, que ela era bi, e aí ela me perguntou se eu não tinha vontade de ficar com nenhum menino. E aí eu falei, se eu fosse ficar com algum menino, eu ia ficar com teu amigo Vitor. Mas aí ela armou assim uma saída, meu amigo quer te conhecer, sabe? E aí a gente se beijou. E naquele momento, tipo, eu senti tanta coisa, foi uma explosão assim de vida, sabe? Foi tipo, meu Deus, eu acabei de passar um limite que eu nunca tinha cruzado e se eu assumir isso eu vou poder realmente fazer o que eu quiser. E ao mesmo tempo eu tava com muito medo também. Eu tinha medo de perder meus amigos que eu tinha medo da minha família, tinha medo de tudo. Mas eu queria aquilo. Eu precisava enfrentar aquele medo e tudo que vinha a partir daquele gatilho do que continuar. E eu tinha sempre aquela coisa, né? Se der errado... Para as pessoas, a bicha é aquela coisa caricata que a gente tem que rir delas e esculhambar mesmo e achar que ela não é a pessoa. Você não ri com ela, você ri dela. Ela não deve ser respeitada, ela não deve ser amada, enfim. Mas no âmbito do mundo LGBT, a bicha é uma pessoa maravilhosa, né? A bicha ela deve não só resistir, mas resistir, não só estar recebendo esses ataques, mas também se reinventando e se reimpondo, né, na sociedade. A gente tem que levar a pancada, tem que revidar de uma forma inteligente, né, de uma forma coerente, que a gente se imponha mesmo, tendo que tem bichas que tem todo um contexto familiar e social que fica complicado, né? Tem as gatas da igreja, as gatas da favela, então é bem complicado para certos tipos de bichas que sabem que são e se orgulham, mas estarem se impondo o tempo todo. Então, cabe a nós que temos esse privilégio de estarmos na rua, indo em festas e gravando documentários sobre isso, cabe a nós falarmos e, tipo, tá empoderando essas bichas e falando com a sociedade em geral, sabe? Para que ela pare com essa noção de que ser bicho é errado, porque ser bicho é maravilhoso. Bichas são pessoas transgressoras. É aquela que tá indo contra o padrão, tá indo contra a maré, tipo. Existe o padrão hétero, que é o certo, o que a sociedade vai aceitar e você tem que ser isso daí. Tá lá na Bíblia e, tipo, quem não segue isso daí tem que morrer pro inferno. Inclusive, me encontrem lá no inferno, vou estar lá balando no Vale dos Homossexuais. Aí, depois, abaixo disso, tem o padrão gay, que é o padrão heteronormativo e o padrão bicha, certo? O heteronormativo é o gay hétero. Tipo, ele tá vestido como hétero, se porta como hétero, se esconde como hétero, se diz discreto como hétero. E as bichas são tudo contra isso. As bichas são livres, as bichas, se der na cabeça delas, hoje eu vou usar um polo e uma calça e um sapatênis, elas usam. Mas também, se elas quiserem usar um shortinho, uma regata e botar maquiagem na cara, ou usar uma saia, usar uma bata, usar um cropped, tipo, elas são apontadas na rua, elas são motivo de chacota. E não, simplesmente é o corpo dela. Aí o povo fala, mas você pode ser gay sem ser bicha, pra que isso? Só pra chamar atenção? Não! Porque se a gente for viver se enquadrando nesse padrão que a sociedade acha que é o certo, a gente não vai ser livre nunca. Tudo que é feminilizado no homem é ruim pra cabeça dessas pessoas. Por que isso? Porque a bicha que faz uau, dança Britney na balada, se monta e tal, é o homem que tem os trejeitos de mulher. Tipo, isso ofende a masculinidade do homem. Isso vem de muito tempo, sabe? Tipo, o homem não pode ser igual à mulher. A mulher é um ser inferior. A bicha que deve ser mais valorizada é a bicha afeminada. É aquela bicha que dá a cara a tapa a todo momento. E desde que criancinha sofre preconceito, cresce com isso e amadurece muito mais rápido. A cara do movimento gay é a bicha afeminada. E aí a gente deveria ter essa ideia de que a gente pode ser o que a gente quiser. Hoje eu me sinto muito bem com tudo que eu faço. Eu boto um short curto, eu boto uma saia, eu vou pra rua. Eu saio tão feliz que não tem olhar feio assim que me faça querer voltar pra casa e botar outra roupa, entendeu? Não, quanto mais olham feio, quanto mais riem, mais eu saio mais feliz ainda, eu rio junto, porque eu falo, meu Deus, olha que pessoa boba, olha que pessoa pequena, tá achando tão engraçado uma coisa tão simples como essa. Hoje eu coloco essa minha bichice assim, em formato de troféu, entendeu? E ando com ela assim de lado, ou então quando eu tô com minhas amigas assim, a gente anda de mão dada na rua, porque isso causa um desconforto tão grande nos olhos das pessoas e esse desconforto faz uma diferença do caramba, entendeu? O bicha já foi difícil pra mim. Teve momentos que o bicha já foi pesadíssimo, porque era isso que eu escutava com apontamento de coisa ruim. Depois que eu me assumi e depois que eu comecei a dizer assim, porra,
Sou bicha, tipo, todo mundo tava me chamando de bicha mesmo. Pô, eu sou bicha. Tá ligado? E vai ser isso mesmo. Vai ser isso que eu sou, eu sempre vou ser bicha. Eu vou morrer bicha, querida. Todo dia mais bicha. Todo dia um level a mais, igual Pokémon. A palavra bicha sempre foi muito pesada, né? E aí eu precisava ressignificar aquilo. E que eu acho que muitos gays fazem isso hoje em dia, muitas bichas fazem isso. Se chamam de bicha uma com a outra e falam isso alto pra todo mundo ouvir. Porque é uma forma da gente se fortalecer. E da gente dizer assim, a gente é bicha mesmo, sabe? E aí? E aí de repente quando você fala isso pras pessoas, elas se chocam. E tipo, meu Deus, ele é bicha. Você me chamou disso a vida inteira. Eu fiz uma terapia porque eu era bicha. Por que o choque agora? Porque eu assumi isso, porque eu sou de verdade. E aí a gente tem que abraçar mesmo. Eu abracei. E eu comecei a falar para as pessoas que eu era bicha. Quando me perguntavam se eu era bicha, eu falava, sou. E aí? Vai cair pra dentro. A partir do momento que uma pessoa lhe chama de bicha e você não se ofende com aquilo, você aceita aquilo como um elogio mesmo, acabou a agressão. Ok, querida, eu sou bicha sim. E aí? Obrigada, descobri o Brasil. E agora? Diz outra coisa aí, porque isso aí não ofendeu, não. Eu adorei, eu sou bicha sim. Sabe? Você pode usar essa arma que eles apontam pra você de volta. E eu não vou aceitar que uma pessoa use essa palavra que eu já assimilo tanto como uma coisa positiva de uma forma negativa pra tentar me ofender. Eu sou bicha sim, velho. É um fato. E ressignificando a palavra, a gente muda a nossa perspectiva em relação às coisas e especialmente essa palavra, sabe? Eu acho que você tendo a noção de que aquela palavra ela pode unir pessoas, como tem a comunidade LGBT, bicha, vem cá bicha, viado, vem cá menina, vem cá mona. Então é uma coisa muito gostosa de se ouvir entre pessoas iguais a você. Você sendo uma bicha preta, você dá de cara com várias coisas na sua vida. Eu costumo falar, porque quando eu faço a minha militância voltada para o recorte de raça, é uma militância onde eu falo primeiro da minha infância, de como eu lidei com a minha sexualidade e com a minha raça ao mesmo tempo, e como isso vai evoluindo e como vai mudando o processo de sociabilidade, sabe? No mundo gay há muito racismo, a bicha preta não é quista. E esse foi o meu choque quando eu entrei no mundo gay. Eu achei que era um mundo de muita aceitação. De fato foi, me aceitaram como gay, claro, como amigo e tal. Mas pra me beijar, pra eu me relacionar, sabe? É aquela coisa, tá todo mundo muito feliz, você tá feliz de início, mas aí você percebe que tem uma coisa errada. Por quê? Eu também quero fazer parte disso. Se é um mundo que abrange tanto, que todo mundo é tão igual, por que há essa diferença, sabe? A mesma coisa rola com as afeminadas. Então, na minha vida de militância, eu bato muito na tecla da afetividade, porque isso mexe com a sua autoestima, mexe com o seu empoderamento. Você questiona seu cabelo, você questiona sua boca, você questiona sua cor da pele. Quando as bichas pretas, as lésbicas pretas, as travestis estão criando um movimento à parte, não é porque a gente está querendo separar o movimento, é porque a gente não está sendo ouvida, a gente não tem espaço. As nossas pautas não são só casamento homoafetivo e criminalização da homofobia, porque a gente quer essas duas coisas, mas a gente quer o quê? Sobreviver primeiro, porque a bicha preta periférica tá lá tentando sobreviver todo dia. Os gays brancos também sofrem, mas qual é a probabilidade maior? Você apanhar na favela, no beco, onde a polícia não vai estar dando a mínima importância, ou na rua, num bairro de classe média, onde vai ter uma repercussão sobre o caso? Do meio pro final do ano passado, eu passei por uma situação terrível de agressão, de homofobia. Um de nós poderia ter morrido naquele dia, porque um cara na rua, sem motivo nenhum, quis ameaçar a gente só por a gente ser bicha, por a gente estar andando na rua de mão dada e ele achar que aquilo era ofensivo pra ele ou sei lá pra quem. E ele se achou no direito de ameaçar a gente com arma. Se eu não levantar a minha bandeira, se eu não tentar me proteger e proteger aos meus, quem vai me proteger? Ninguém tá aí pra mim, ninguém tá ligando pra gente. A gente tem que se proteger, sabe? A gente tem que se unir e fazer a nossa própria proteção, porque ninguém tá nem aí. O governo não tá nem aí. E falar, todo mundo tem que falar, todo mundo tem que abrir a boca. Levantar minhas bandeiras hoje em dia, seja no Facebook, seja, enfim, nas festas que eu vou, a forma como eu me visto, a forma como eu me porto, sabe, na rua. Levantar essa bandeira é o meu grito, é a minha resistência, é a minha proteção pra mim e pros meus, sabe? As pessoas precisam começar a falar sobre bicha, a gente tem que começar a falar sobre bicha. E pra falar sobre bicha, a gente tem que ter bicha. E já que é pra ter bicha, vamos fazer as bichas, vamos ser as bichas
na rua, vamos botar bicha na escola, tem que ter bicha no trabalho, tem que ser bicha em todo lugar. Procurar ir contra essa realidade que, por exemplo, um comportamento afeminado, você não vai conseguir X vaga de emprego, você não vai conseguir ter uma relação estável com uma pessoa que você gostaria de ter. Tipo, ir contra essa realidade, fazer o ser bicha algo tão grandioso e importante quanto ele realmente é, entendeu? Entender essa realidade toda como algo mágico, incrível e importantíssimo, levar isso como uma bandeira, sendo orgulho, abraçar e falar, eu sou bicha e você vai ter que me aceitar e você vai ter que gostar. E uma hora, se você estiver muito incomodada com isso, eu não posso fazer nada, porque eu tô ótima, querida. Eu tô perfeita, sendo bicha, eu amo ser bicha. Ser bicha hoje é liberdade. É você poder ser quem você é você não ter medo de falar, de andar, de vestir o que você quer e de desenhar minhas sereias. E sou eu. E são meus amigos, minhas amigas. E a minha família também. E eu tenho 2 mães, e é incrível. Você recebe uma ligação de uma perguntando onde você tá e depois a outra liga igual. Sabe? Eu sei que tá uma do lado da outra, mas é pra ver se eu tô mentindo, sei lá. Modéstia à parte, eu tenho a família que eu tenho porque eu sou bicha e porque eu falei pra minha mãe isso. Porque se eu não tivesse falado, ela também não teria me falado. É importante mostrar que é bicha, é importante falar que é bicha, é importante escrever isso no seu Facebook, é importante pichar um muro dizendo que é viado mesmo, que é bicha. Porque é isso que você é. E quanto mais natural, quanto mais pessoas forem bichas e disserem, menos estigma vai ter. Eu falo pra tocar na ferida mesmo, pra dizer, ó, reveja seu privilégio, porque no alto da sua branquitude tem bicha preta se fudendo, sabe? Se fudendo legal, em vários aspectos, físicos e emocionais. Então eu não vou estar passando a mão na cabeça de ninguém. Assim, a minha abordagem, ela é sempre... Eu tento levar a parte pedagógica, mas... se você está se mostrando irredutível, eu não tenho como me segurar. As emoções falam, né? Então não reclame quando a bicha preta está reagindo, porque aquilo que ela passa durante a vida inteira, você não sabe o que é. Não reclame quando a gente está na universidade, produzindo textos acadêmicos e sendo reconhecidos, então ganhando pós-graduações e reconhecimento. Não se ofenda, porque vai ter preta e vai ter bicha nesse caralho. Tu é bicha, eu sei, eu sou. Eu amo ser bicha, menino. Bicha é ser orgulho. Bicha é eu poder desconstruir todas essas bostas que colocaram na cabeça da gente. Bicha é ser feliz, é ser livre. E pra mim, eu acho que não tem nada melhor do que eu poder ter o poder, a vontade e a convicção de dizer assim, eu sou bicha. E eu sou tão bom quanto você. É a aceitação, o empoderamento. Uma coisa que é muito difícil e que não é toda bicha que consegue. O segredo é respeito. Respeitou, se aceitou, pronto. Seja livre, seja feliz. Não adianta alguém querer diminuir isso aí. Vai ter bicho em todo lugar. Não vai adiantar querer agredir, querer xingar, querer oprimir. Não vai adiantar. Nem apontar uma arma. Aponta uma arma pra mim. Eu vou continuar sendo o que eu quero ser. Todas as gays, elas devem sair sim, mostrar a cara, botar a cara no sol, dizer que é bicha mesmo. Viva a sua vida, cara. Se tu quer ir lá e tá numa roda de samba e querer sambar feito Sheila Carvalho, vai lá e samba, querido, igual. O que tem? Você tá vivendo sua vida, não tá se divertindo? Você não tá sendo você? Então faça. Faça. Você tá maltratando alguém? Não. Então faça. Eu acho que a luta, ela é assim. É perigoso. Mas a gente tem que mostrar, porque se a gente não mostrar e ficarem pressionando pra gente não ser bicha, eles vencem. E querida, quem vai ganhar é a bicha, certeza.